Boa tarde, pessoal. Ratel aqui na voz, depois de vários meses. E um dos meus vídeos, que foi o manual de sobrevivência lá, pegou uma boa quantidade de visualizações. Com isso, atraiu mais alguns poucos homens para o meu canal. E nesse início de vídeo, eu vou fazer uma pequena retratação, comentários e respostas para alguns daqueles que viram o vídeo. Mas vai ser breve, não se preocupem. Na época ao qual eu fiz o vídeo, eu ainda estava aprendendo edição de áudio, edição de vídeo, a como fazer roteiro para vídeo. Aquele foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. E na época eu tinha, eu acho que só 5 inscritos. Com isso eu falava as coisas que me vinham na cabeça, sem seguir muito o roteiro. Felizmente, só alguns poucos que viram o vídeo resumiu aquilo tudo a apenas racismo. Isso me deixou realmente bem cabuloso da cabeça, porque eu passei 50 minutos. That's quite big. Explicando as nuances de cada coisa e chegar a uma pessoa e resumir tudo. Isso é bem chato. Mas outros caras chegaram nos comentários, como o Daniel e o Black Nationalism, e me explicaram o porquê de várias coisas. O Daniel mandou um textão nos comentários e eu li todo, inclusive eu li todos os comentários e lerei todos os comentários que vocês fizerem e tentarei responder o mais rápido possível. Mas enfim, eles me explicaram algumas coisas e, dando uma resposta a isso, tudo o que vocês falaram faz sentido, mas isso não se aplica a elas. Toda essa lógica, todo esse senso, todo esse espírito simplesmente não se aplica a elas. Como eu expliquei no vídeo do manual, elas são extremamente fúteis. A mente dela funciona de uma maneira totalmente diferente de um afro-brasileiro, um afro-americano, homem. Simples assim. Por isso que todo o vídeo é um manual de sobrevivência para lidar com elas, e especificamente elas. Fazendo uma breve apresentação sobre mim, o meu início não foi diferente do que qualquer membro da comunidade. Eu me f***i bruscamente em relação a garotas. Tive também histórias extremamente sinistras com garotas que fizeram maldade comigo pelo simples prazer de fazer, como uma ao qual eu estava apaixonado e ela também demonstrou estar apaixonada por mim, e ela disse que estaria em um lugar da minha cidade, e quando eu fui ver o local onde ela estava e achei ela estava se esfregando com outro cara ou outra garota que eu fui visitar ela na cidade dela. E quando eu cheguei lá, ela deu gosto e tal e me deixou sozinho à noite, sem conseguir voltar de ônibus até a manhã seguinte. Inclusive eu tenho um vídeo no canal ao qual eu passo todo o vídeo explicando várias e várias mentiras que normalmente as garotas contam. E eu, na minha adolescência na minha infância e na minha adolescência, sempre fui muito ingênuo e caía fácil nesse tipo de mentira, porque eu acabava me apaixonando verdadeiramente pelas garotas às quais eu gostava. E eu só dava continuidade quando eu percebia que a garota também gostava de mim, o que tornou tudo mais brutal, porque eu pensei que uma pessoa que demonstrava gostar de mim não faria certo tipo de maldade comigo. Mas eu me enganei. Falando de maneira figurativa, pisaram na minha cabeça até eu dramatizar. E a maioria dos vídeos que eu fiz é basicamente para vocês ficarem ligados e não passarem pela mesma coisa que eu passei. Porque apesar de eu estar falando brevemente e de maneira um pouco mais suave, foram coisas realmente graves que acabaram me dando problemas psicológicos graves, psicológicos e físicos graves, que eu tenho que lidar até os tempos contemporâneos. E eu ainda acredito que eu dei sorte, porque outros não tiveram uma, entre aspas, sorte no mesmo nível e acabaram passando dessa para outra, outros homens, né? Cavaleiros brancos, capitães salva
putas, dentre outras. Então, se eu puder compartilhar um pouco da minha experiência, é o que eu farei. Mas vocês não necessariamente precisam levar tudo a sério. Tudo que eu falei lá no manual de sobrevivência, eu acredito, mas vocês não precisam acreditar se não quiserem levar a sério. Porque realmente, quando a gente, ou melhor, quando vocês, né, escutam todas aquelas coisas, eu sei que parece não ter lógica alguma, mas é isso aí, elas não têm lógica também. Então funciona, aquele manual funciona, é daquele jeito que funcionam as coisas. Eu não vou ser modesto e dizer que eu sou novo na Red, porque há 3 anos atrás, quando foi me apresentado os conteúdos, eu entrei na Range Pill muito rápido e comecei a consumir uma grande quantidade de conteúdo. Eu acredito que eu devo ter consumido todo o conteúdo do Coruja em um período de 1 ou 2 meses no máximo, e de outros produtores de conteúdo também. E isso foi tão rápido porque eu percebi que eu fui mais enganado do que eu achei que eu estava sendo. Com isso eu tive pensamentos de vingança e tudo mais, mas as garotas têm muito suporte social, então lutar contra a maré sozinho como um bárbaro chega em um momento que você acaba cansando. Você pode fazer isso, mas de uma maneira mais inteligente, mais sagaz. Eu também não vou ser modesto e dizer que eu não sinto raiva ainda, porque o mal que eu recebi delas, eu acabei recebendo de peito aberto, porque eu confiava que se a garota, né, gostasse de mim, ela não me faria certo tipo de mal. Com isso eu acabei recebendo a bomba de peito aberto, sem aviso prévio, tendo assim sequelas graves basicamente. Então abrir os olhos de pelo menos uma pequena quantidade já faz parte da minha luta. Já é uma vitória, digamos assim, porque toda a probabilidade, toda a sociedade está tentando nos esmagar. E uma indagação que eu quero fazer com vocês, né, junto com vocês, é: até onde vai a Mask Pill? Porque as garotas não gostam que a gente saiba o que elas são. E aqueles que consumiram a Red têm uma visão, obviamente, né, uma visão diferente dos homens comuns. Com isso a gente se disfarça no meio delas, principalmente quando a gente se apaixona por alguma garota, porque isso ainda acontece. Todo ser humano gosta de amar e ser amado, e nós não somos diferente disso. Alguns consumidores da Red conseguiram adquirir uma grande frieza que eu infelizmente não consegui. Eu gostaria disso porque isso evitaria de eu passar por certas coisas, mas eu sou diferente. Eu acredito que alguns poucos que consumiram a Red ainda sentem o desejo de ter alguém. Mas já explicando que a nossa visão vai ser diferente e ponto final, não tem jeito. A gente vai usar a Mask Pill para fingir, né, ser alguém normal, apesar que em um sentido geral, o homem e a mulher têm uma mentalidade totalmente incompatível, e esse papo de os opostos se atraem, etc, é balela, não acreditem nisso. A maioria das mulheres tem uma devoção a um certo tipo de cara que eu vou falar mais em um próximo vídeo. Provavelmente vai ser o próximo vídeo depois desse, que vai ser um tema um pouco mais longo, vai ser um vídeo um pouco mais longo. Enfim, enquanto eu estava com essa garota ao qual eu estava apaixonado, e passou-se vários e vários meses, vários e vários dias que a gente se via e interagia frequentemente, a minha Mask Pill começou a falhar quando eu percebi que ela estava fazendo certas coisas que, se eu não evitasse, se eu não me impusesse, eu ia ser humilhado, falando de maneira figurativa mais uma vez, e iria pisar na minha cabeça até esmagar. Com isso, ao passar dos meses, a minha Mask Pill foi falhando até por puro cansaço mesmo, e quando finalmente a minha Mask Pill falhou totalmente, acabou-se tudo. E então isso me faz me perguntar, e perguntar a vocês também: será que vale a pena? Porque vai ser algo que você vai ter que manter essa Mask Pill por um longo período de tempo.
E eu acredito também que alguns, não todos, né? Alguns relacionamentos só dão certo porque o cara, ele se força a diminuir o QI o máximo possível. Porque garotas gostam de caras que são o mais neandertal possível, os que mais agem em baixos instintos e apenas isso, etc, etc. Inclusive, a época ao qual eu mais peguei mulher foi a época que eu tinha menos conhecimento possível do certo e errado. Com isso eu fazia muita merda, falava muita merda, mas quando eu fiquei mais velho e amadureci, tentei seguir o caminho mais certo possível. Isso mudou tudo, basicamente. Atualmente o Coruja lançou uns 3 vídeos que, se juntar os 3 dá 2 horas e alguma coisa, provavelmente, que é o Pare de Falar Sério e Use a Mask Pill, a guerra entre masculino e feminino e a verdade sobre a esquerda e a direita. Não é a primeira vez que ele comenta sobre esse assunto e, pelo tempo, o conteúdo dele ficaria mais completo para vocês entenderem. E por fim, vou colocar o pensamento na cabeça de vocês se vale mesmo a pena passar por certo tipo de coisa para mulher. Eu não consigo segurar a Mask Pill por muito tempo e o meu nível de percepção de algumas coisas aumentou muito ao passar dos anos e eu vou ter uma vida diferente, assim como aqueles da comunidade que tem os conhecimentos da Red vai viver uma vida diferente de um NPC normal. E eu não me arrependo, porque o mal que foi feito a mim não vai ser desfeito, mas com o conhecimento que eu tenho agora, eu vou evitar que se repita, pelo menos com a mesma potência. Então é isso, pessoal, isso é só um vídeo de indagações e respostas. E para eu conversar mais com vocês, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser mais completo, vai ser tão cabalístico quanto o manual de sobrevivência. Então aguardem um pouco que já vai vir a pedrada. É isso aí, boa tarde para vocês.